A paz do Senhor. Eu sou o pastor Domingos Sávio Ferreira. Pela graça de Deus, nós dirigimos a Igreja Evangélica Redenção em Cristo, em Ilhéus, com sede na Avenida Itabuna, 1445. O nosso telefone é 73991006162. Nós estamos aqui para tratar de assuntos ligados ao Evangelho, o estudo bíblico. O estudo bíblico que nós fazemos semanalmente nesta igreja é baseado na lição da CPAD, na cartilha da CPAD, que neste trimestre encerra-se com esta lição deste domingo, dia 29. E o tema desse trimestre é a raça humana, origem, queda e redenção. Nós temos estudado e aprendido desde a primeira lição. Começou com Adão, o primeiro homem, depois a criação de Eva, a primeira mulher, e assim discorremos, acompanhando nestes importantes ensinos, concluindo hoje na lição número 13, que tem por tema o novo homem em Jesus Cristo. O textual desta lição está baseado em Efésios capítulo 4, verso 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, versos de 1 a 6. Então, ali consta: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais sem que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ora, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Aqui temos o textuário falando que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. A introdução, ela começa passando por aí, passando por essa citação de Efésios 4, verso 13. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Mas do ponto de vista humano, não.
a perfeição espiritual é a maneira de viver perfeito em Cristo, sem pecado. Do ponto de vista humano, não. Humanamente é impossível ter um homem perfeito que não erra. Todos os homens, todas as criaturas erram. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também é desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Bom, a perfeição, de fato, para você encontrar uma pessoa perfeita, você não vai encontrar. Mas a igreja de Jesus Cristo é perfeita. A igreja do Senhor será arrebatada. Essa igreja, a esposa do Cordeiro, lá na glória, a noiva do Cordeiro, aqui na terra, ela é simplesmente perfeita, sem manchas, sem rugas, sem coisa semelhante, sem manchas, sem rugas, sem coisas, sem nenhuma coisa que venha torná-la imperfeita em algum sentido. Ela é perfeita. E nisso é possível sim compreender que Deus é capaz de levar o imperfeito à perfeição. O termômetro da perfeição é a santidade. Então, se uma pessoa não pode dizer que é santo, eu não conheço ninguém que possa dizer assim, eu sou santo. Ninguém profere essas palavras. O servo de Deus mais ilustre que esteja neste mundo vivendo, nunca é completo. Ele nunca pode dizer assim, ó, está consumado. Ele sempre precisa de esclarecer alguma ignorância. E a ignorância leva ao erro. E Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Deus não vai aceitar justificativa porque viveu ignorante em algum ponto. Então, nós nunca dizemos assim, sou santo. Porque a gente sempre, por mais que façamos obras até meritórias, mas nós sempre preferimos dizer a Deus como diz uma canção: se tu olhares para mim, Senhor, nada encontrarás em mim. Então, esta é a realidade. Se nós olharmos para o comportamento do apóstolo Paulo, se eu perguntasse ao apóstolo Paulo, apóstolo, o senhor é santo? Certamente ele me diria: não, eu sou o principal dos pecadores. Isso consta. E o apóstolo Paulo disse assim: olha, eu sou o principal dos pecadores. Ele que tinha todos os dons do Espírito Santo. Ele poderia, eu creio, dizer assim: eu cheguei à estatura completa, tenho todos os dons do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo flui em mim. Ele tinha caráter de Cristo, operava com o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, operando, fazendo sinais de maravilha. Mas pelo termômetro da perfeição, que é a santidade, ele dizia: eu sou um pecador, eu sou o principal deles. Portanto, assim como Paulo, eu creio que os demais apóstolos pelejaram sempre para chegar à estatura completa de Cristo. A estatura de Cristo, a estatura completa. Mas como igreja, noiva do Cordeiro, aí sim nós só podemos ver santidade dessa maneira, olhando e vendo a noiva do Cordeiro. E a gente ora: ó Senhor, abençoe os teus santos. É verdade. Mas nós vamos ver que é possível, todavia é possível sim que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, conforme está na introdução do nosso trabalho. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas lendo a Bíblia, essa perfeição é possível. Essa perfeição é inclusive desejável. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, é porque ele viu algo diferente, algo perfeito no ambiente, na igreja, em alguém. E Jesus orou lá no Evangelho de João, capítulo 17,
capítulo 17, Jesus ora e intercede, não só por aqueles que estavam ali no rebanho do Senhor, presentemente, no seu tempo, mas também por todos aqueles que, através do Evangelho, através da pregação, viessem a crer, através da palavra do Pai, a palavra de Deus, viria a crer em Jesus. Então ele orou para que fôssemos um com o Pai, como ele era um com o Pai. E lá no verso 23 ele diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aqui no capítulo 24, no Evangelho em Efésios 4:13, está dizendo sobre a unidade da fé. Nós só podemos ter unidade com o Pai, com o Filho, unidade perfeita, se for pela mesma comunhão, pela mesma fé. Aleluia. Então, é necessário esclarecer, é necessário ensinar, é necessário aprender. Aprendamos que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Logo, a igreja, eu posso dizer que ela é santa e imaculada. Eu, como individualmente, não me julgo assim. Eu me julgo sempre aquele que precisa de aperfeiçoamento. Eu me julgo sempre aquele que ainda vou ter sempre ignorância. Sempre vou precisar de um mestre. Jamais serei igual ao meu mestre. Mas a igreja que ele vai levar para o céu, esta é santa e imaculada. E você precisa fazer parte dessa igreja. Você precisa de tomar uma decisão, você que ainda não tomou, e conhecer, ver e enxergar a igreja de Deus, a igreja dos salvos. Glória a Jesus. Bom, seguindo aqui sobre a introdução, nós temos: se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos a perfeição. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna, renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o seu primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação e a santificação. O nascimento, a justificação, a glorificação, a justificação, o nascimento e glorificação do novo homem em Cristo. Então isso se espelha naquele que é de novo nascido, espelha que ele é uma nova criatura, espelha a justificação pelos seus atos, aquele que roubava não rouba mais, aquele que tinha os lábios impuros não tem mais, aquele que não gostava de adoração passa a gostar, o que não tinha gozo, prazer em ler a palavra de Deus passa a ter. Então a justificação se opera pelas atitudes, se conhece, se nota pelas atitudes. A santificação, que ela pode ser aqui a nossa lição traz, ela é posicional, desculpe aí, ela é posicional e é processual, tá? Então ela espelha na vida daquele novo convertido a santificação e a glorificação de Cristo na vida daquela pessoa que mudou a natureza. Ele antes era explosivo, pavio curto, como chama, e agora ele passa a ser uma pessoa mansa. E o fruto do Espírito começou ali a fazer efeito. Então, se conhece a pessoa e da mudança de vida que ele apresenta. Nesta lição, o tópico primeiro diz: o nascimento do novo homem. O subtópico desse tópico primeiro diz, o primeiro subtópico diz: nascido não do sangue nem da carne. O subtópico 2 diz: nascido de Deus. O subtópico 3 diz: nascido da água. E o subtópico 4, nascido do Espírito Santo. Aqui é onde está no subtópico primeiro, que diz nascido não do sangue nem da carne, diz: no prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos nascer para Deus através dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, o último Adão. É como também se referiu a esse novo nascimento o apóstolo Pedro.
Ele, no capítulo 1, primeira carta, ele avisa, ele fez constar no Santo Livro do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, que o homem pode nascer não da semente corruptível, mas da palavra, não da vontade da carne, mas da palavra. Louvado seja Deus. Você pode pertencer, se ainda não pertence, à multidão dos salvos, que serão aqueles que, pertencentes à igreja, têm registro nos céus. Os nomes estão escritos no livro da vida. Que maravilha isso! Todos precisam disso. Bom, a respeito do subtópico 2, nascido de Deus, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isto implica na aceitação pela fé no plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, segundo Coríntios 5,17, Gálatas 6,15. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João, capítulo 1, verso 12. Por quê? Porque ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, pela aceitação ao Filho de Deus. Então vem a adoção, o procedimento de Deus em relação àquele que aceita esse Filho Jesus, aceita o sacrifício expiatório. O procedimento do Senhor é adotar, aquela pessoa fica adotada como filho de Deus. Então, a igreja do Senhor, ela é composta de pecadores que são adotados como filhos de Deus. Todos serão filhos de Deus por adoção. Nascidos da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas morte e ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Romanos 6, de 1 a 12. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Tito 3,5. Dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo Jesus. Da experiência do lavar regenerador do Espírito Santo. Então, descer as águas é um ato representativo, é um ato feito em Deus, com efeito salvador, quando recebido pela fé. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o batismo é sobretudo uma ordem de Jesus, é um mandato de Jesus. Se ele mandou, é porque toda criatura é atraída ao desejo de descer as águas. Quando o batizador, batizando, desce nas águas de pessoas, enquanto ele está submerso, é uma representação da morte do velho homem, da velha natureza. E quando ele ressurge, é uma representação de uma nova vida em Jesus Cristo. Ele agora tem uma nova vida. Então, ele confirma ali publicamente que se roubava, não rouba mais, se ele pecava, não vai pecar mais com aquelas coisas que antes eram dominadas a Deus, eram desprezíveis por Deus, e por outro lado vai ter prazer em adorar, prazer em cantar os hinos de louvor, prazer em cultuar a Deus. Antes ele passava pela porta da igreja, não queria entrar, agora o prazer dele é entrar, o prazer dele é ouvir o sermão, a mensagem, porque ele vai ter prazer em se aperfeiçoar, começar o processo dele que vem aí, logo em seguida, que é o de santificação processual. O subtópico 4 diz: nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento, João 3,6. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, João 3,8. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma
é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Gálatas 6,15. Temos aí a genuína conversão. Os que são nascidos do Espírito Santo, recebeu a regeneração e agora ele tem uma transformação. E agora ele vai desejar o batismo do Espírito Santo. Jesus é batizador com o Espírito Santo. Quem batiza na água é o ministro do Senhor, é o servo do Senhor que batiza na água. Mas quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Ele é aquele que tem poder de operar, batizando com o Espírito Santo. Se você não é batizado, peça a Jesus: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Então existe a regeneração, que é um ato do Espírito Santo de transformação, aonde começam ali os frutos do Espírito a mostrar-se, tá? No homem na velha natureza, que agora está, digamos assim, crucificada, e ele passa a ter aquelas qualidades do fruto que aproximam o homem do caráter de Jesus: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ele passa agora a ser bem diferente. Contra essas coisas não há lei. Que coisa importante. Então cabe a toda criatura. Você já percebeu os frutos do Espírito Santo em você? Você que é convertido, zela por isso, zela por ele. Faça uso, aleluia, glória a Jesus. O tópico 2 diz: a justificação do homem novo, do novo homem. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. O subtópico 1 diz: a inutilidade da justiça humana. Nesse tópico, o subtópico 1 diz a inutilidade da justiça humana. O subtópico 2 diz a maravilhosa doutrina da justificação. O subtópico 3 diz: o novo homem é justo. Tá? Então, no subtópico 1, sobre a inutilidade da justiça humana, as nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Ei, você aí, amigo, ouvinte do Evangelho, que ainda não experimentou a salvação, não sente a salvação por não conhecer, não deixe que ninguém lhe engane. Ninguém vai entrar no céu pelos próprios méritos. O homem pode ser famoso no mundo inteiro por fazer muitas coisas, pode ser famoso no mundo inteiro por descobrir, criar, descobrir, produzir benefícios para uma humanidade inteira, mas para a salvação Deus não vai trocar nada que o homem faça pelo que Jesus fez. Jesus não precisava nascer de novo, mas desceu as águas batismais, e somente por ele é que o homem pode chegar a Deus. Ninguém é igual a Jesus, ele veio de cima. Todas as criaturas do mundo que existiram até hoje sempre vieram de baixo, isto é, Deus soprou as narinas, o barro, a sua imagem feita no barro, e o homem foi feito uma alma vivente. De onde foi que nós viemos? Do barro? Não, nós viemos de Deus. Foi ele que soprou, foi ele que fez o milagre de nós existirmos, não foi o barro. É verdade. Mas Jesus não veio do barro. Jesus não veio do barro. Jesus não nasceu da vontade da carne. Todo mundo que nasce dessa via que veio na descendência de Adão precisou da vontade da carne para nascer. Jesus veio de Deus. Ele veio por causa da vontade de Deus, não a vontade da carne. Então ninguém é igual a ele, nem será. Então, por mais que o homem faça, tem muita gente famosa no mundo inteiro por muitas coisas, tem muita gente que já fez muitos favores e tem esperança de ser poupado do castigo, porque mesmo tendo a vida errada, ele tem feito muitos bens a muita gente. Não se engane, eu quero dizer, olha, não vá por esse caminho.
Só quem salva é Jesus Cristo. Você não precisa fazer nada de obras para você ser salvo. Jesus já fez tudo lá no Calvário. Apenas você tem que crer e confessar. Você crendo e confessando, agora vamos obedecendo, porque também a fé não pode ser sem obra. Nós vamos estudar na história que tem uma santificação chamada processual. Você tem que passar por ela. Nós todos temos que passar por ela. E quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Os ventos contrários vêm para você desistir da sua santidade, desistir da sua luta, você jogar a sua cruz no chão e sair. Mas vai com ela e deixar. Deus vai te dar um galardão, uma coroa de glória um dia na eternidade. Bom, então já viu que em poucas palavras eu pude descrever que as obras dos homens são para Deus em si mesmo, obras de justiça dos homens, em qualquer sentido, tanto no sentido judiciário, administrativo, legislativo, civil, social, como você quiser classificar. As obras dos homens são para Deus trapo de imundícias, porque são imperfeitas. O homem não pode praticar obras de justiça perfeita. Para Deus são como trapos de imundícia. Leia lá em Isaías 64, verso 6, você vai encontrar. Só existe um meio de obtermos salvação e de nos justificarmos perante o juízo, o justo juiz, que é a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico diante de Deus, perante a Deus. Romanos 5, verso 9. O subtópico disso fala a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão, hein? Deus vai além do perdão, e muito mais que uma anistia. Não só o perdão e a anistia de suas faltas, da dívida de suas faltas, Deus concede muito mais, concede no estado de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios 6, verso 11. Este é completamente perdoado de seus pecados, inteiramente apagados. Hebreus 10, 17. Não tem justiça maior, não tem efeito maior, mais atrativo do que você saber que errou, cometeu um pecado grave, você adulterou, você roubou, você idolatrou, você cometeu coisas que sua consciência ficou doendo, sendo mulher, no caso de mulher, quero dizer, se praticou aborto. No caso de homem, se como um médico você fez aborto, tirou vidas, sabe o que é isso? Tirar a vida ninguém pode, só Deus deu, só Deus deu, só Deus tira a vida. Mas você pode pedir perdão a Deus, e se você aceitar Jesus como seu Salvador, você crendo e confessando isso, saiba, Deus vai dar as costas para os acusadores, as costas para as acusações contra ti, porque Ele não vai mais se lembrar de seus pecados. Mas aqueles que não chegarem a isso, não se converterem, não derem ouvidos, aí vai depois estar nas consequências do pecado. No céu não entra pecado. O subtópico 3 diz: o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. 1 João 3,7. Haja vista o que houve com o ladrão na cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo e foi salvo naquele momento. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele viu e confessou: este homem nada fez, disse ao outro ladrão. Esse homem, Jesus Cristo, nada fez, nós merecemos estar aqui. Quer queira, quer não, aqueles que são salvos estão na cruz da salvação, na cruz do escape, como vai dizendo. Está na cruz da misericórdia, que é a cruz do ladrão que morreu salvo. Todos iremos passar dessa vida, como estamos, ninguém fica. Ou pendurado no madeiro da cruz, ou não, livre andando. Um dia vai chegar o momento em que a sentença de morte vai se cumprir. Então, ou o homem está na cruz, eu vou chamar aqui de cruz da misericórdia, aquela que o ladrão
invocou a Jesus e foi salvo, ou vai estar na cruz da condenação pelo outro. Ah, Senhor, desce daí que eu vou crer em Ti. Tira-me daqui. Para quê? Sem conversão, para continuar roubando, matando. Aí não adiantava. Jesus, claro que não atendeu, nem deu ouvidos aí. Tem oração que o Senhor não ouve. Bom, então aqui nós prosseguindo, vamos falando aqui, continuar falando aqui no tópico de número 3, a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, tá? Regeneração e salvação são atos de Deus, são instantâneos. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Nesse tópico 3, o subtópico diz assim: a santificação como posicionamento, a santificação como processo, e a santificação é a vontade de Deus no novo homem. A santificação como posicionamento é aquela santificação nominal, ele apenas está na posição de santo, porque recebeu agora, aceitou Jesus, aceitou como Salvador, então ele tem os seus pecados perdoados. Então, para a igreja dá glória a Jesus, uma alma foi salva. Todos os que estão na igreja, a multidão, vai ter passado por esse momento, naquele instante em que aceitou a Jesus e agora vai viver uma vida diferente. Então essa santificação é posicional, nominal. Muitos são aqueles que não vão adiante, aceitou e volta para pecar e não volta mais na igreja, não volta mais pelos caminhos do Senhor, não olha mais. Mas muitos mesmo são aqueles que prosseguem, graças a Deus, glória seja dada no nome de Jesus. Então está aqui no subtópico 1, a santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Lucas 23, 42, 1 Coríntios 1 e 2. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Êxodo 19, 5, 1 Pedro 2, 9. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Ele começa agora, depois que aceitou Jesus, ele começa agora a se submeter à santificação processual, ou seja, ele não é chamado para ficar parado, ele é chamado para trabalhar. Jesus não chama ninguém para dizer, agora você é o santo de casa, fica só olhando, aí não precisa fazer nada, não é isso. Você não é santo de gesso, você é santo de carne e osso quando aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, você vai trabalhar, você vai viver, você vai lutar contra a sua própria natureza, você vai fazer de tudo para que valha a pena, aleluia, seu esforço,